Quando a vi pela primeira vez naquela pousada, pensei que era apenas uma faxineira comum. Mas a imagem dela que se desdobrou diante dos meus olhos naquele momento ficou como uma lembrança intensa e inesquecível. A diferença de idade, o olhar da sociedade, tudo. Naquela tarde, por algum motivo, meu coração estava acelerado enquanto eu caminhava pelo corredor da pousada. Era uma pequena pousada onde eu estava hospedado a trabalho, mas a atmosfera tranquila e acolhedora do lugar me trouxe um pouco de alívio. A luz suave do sol que entrava pela janela criava listras douradas no chão, e foi nesse momento que a vi pela primeira vez. A mulher que limpava, chamada Maria, parecia um pouco mais velha à primeira vista, mas ainda assim, ela tinha um charme e uma elegância próprios. Seus cabelos, que pareciam ser de uma mulher em seus 40 e poucos anos, brilhavam suavemente sob a luz do sol, e um perfume delicado de flor de laranjeira emanava de seus cabelos que caíam até a cintura. Seus movimentos ao limpar a mesa com uma toalha eram surpreendentemente precisos, e cada pequeno gesto parecia uma dança natural. Parei por um momento para observar seus movimentos, o som suave de seus utensílios de limpeza, o farfalhar de suas roupas quando ela virava o pulso e até mesmo o som de sua risada leve, tudo isso criava ondulações suaves em meu coração. Ela me viu, parou por um momento e sorriu suavemente. Era uma simples saudação entre um hóspede e uma funcionária, mas continha um calor inexplicável. Naquele breve momento, senti que estava atraído por ela, mas ao mesmo tempo, fiquei confuso se esse sentimento era apropriado. A diferença de idade, o olhar da sociedade e a realidade de um simples encontro casual passaram pela minha cabeça. Recompus-me e caminhei até a recepção, cumprimentando-a. Olá. Ela inclinou a cabeça levemente e respondeu com uma voz calorosa. Olá. Fazendo o check-in? Mesmo naquela breve conversa, pude sentir sua consideração e maturidade. Sua fala era suave, mas clara, e seu olhar focado em mim fez com que todos os meus pensamentos parassem por um instante. Seus olhos pareciam interessados em mim, mas ao mesmo tempo davam a impressão de que ela estava se protegendo. Naquele olhar, senti um certo mistério e maturidade ao mesmo tempo. No momento em que peguei a chave, nossas mãos se tocaram brevemente. Apesar do breve contato, o calor e a leve tensão transmitidos pela ponta dos meus dedos me surpreenderam. Mesmo depois de soltar sua mão, a sensação permaneceu na ponta dos meus dedos, criando ondulações suaves em meu coração. Desviei o olhar desnecessariamente, tentando me acalmar, mas meu coração já estava cativado por ela. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao meu quarto, continuei a remoer a atmosfera daquele dia. O espaço tranquilo da pequena pousada, a luz do sol entrando pela janela e a presença dela, tudo era estranho e estranhamente quente. Eu disse a mim mesmo em voz baixa: por que meu coração está tão acelerado? Olhei para trás e a vi. Ela estava novamente absorta na limpeza, mas no momento em que ela levantou a cabeça para me olhar, senti meu coração vacilar mais uma vez. Aquele olhar continha bondade, curiosidade e uma sutil premonição de que uma história se desenrolaria. Ao entrar no meu quarto, prometi a mim mesmo: é apenas uma primeira impressão, é um sentimento passageiro. Mas essa promessa já estava vacilando no fundo do meu coração. Eu sabia que continuaria pensando nela depois daquele dia. Senti que algo mais do que um simples gostar havia surgido, uma atração difícil de explicar. O primeiro encontro foi assim, comum e especial, gravado em minha memória. A existência daquela mulher, que eu pensava ser apenas uma faxineira, de repente se tornou algo que brilhava intensamente em meio à paisagem cotidiana. Seus pequenos gestos, o movimento de seus dedos, seu sorriso suave e seu olhar, tudo deixou uma profunda impressão em mim. E eu soube. Esse sentimento não era apenas uma curiosidade passageira, mas o começo de uma história que cresceria lentamente em meu coração. Uma emoção que ainda não tinha nome, um pouco diferente da emoção do crepúsculo, brotava silenciosamente dentro de mim. Na manhã seguinte, percebi que a imagem dela ainda não saía da minha cabeça. Ao passar pelo saguão da pousada, de repente a vi preparando um café. A luz do sol
entrava pela janela do saguão, envolvendo suavemente seus cabelos e ombros. Naquele momento, meu coração tremeu com o pensamento de que nosso primeiro encontro não foi uma simples coincidência. Está um pouco quieto esta manhã, eu disse suavemente. Ela olhou para mim por um momento, surpresa, depois sorriu e assentiu. Sim, há poucos hóspedes hoje, então estou um pouco mais tranquila. Embora tenha sido uma breve conversa, meu coração já estava acelerado. Sua voz era baixa e suave, e o calor em cada palavra tocou meu coração. Fiquei um pouco na frente da máquina de café, observando seus movimentos. Havia um hábito regular e meticuloso em cada movimento de suas mãos. A maneira como ela segurava a xícara, a velocidade com que despejava a água e o canto de seus olhos que subia levemente quando ela sorria, tudo isso capturou minha atenção meticulosamente. Houve um breve silêncio, mas mesmo esse silêncio não foi estranho. Pelo contrário, foi um tempo estranho de tensão e excitação misturadas. Eu disse a mim mesmo em voz baixa: por que meu coração está tão atraído por ela? Sou apenas um hóspede que veio comprar café. Ela me entregou o café e nossas mãos se tocaram brevemente. Embora tenha sido um breve contato, senti calor e um leve tremor na ponta dos meus dedos. Mesmo depois de soltar sua mão, a sensação permaneceu na ponta dos meus dedos e meu coração bateu forte por um momento. Obrigado, eu disse, sorrindo um pouco sem jeito. De nada, ela disse, olhando nos meus olhos e sorrindo levemente. Naquele momento, olhamos nos olhos um do outro por um longo tempo. Havia um sentimento que foi transmitido um ao outro sem ser expresso em palavras. A estranha atração que senti em nosso primeiro encontro voltou à vida, e desta vez penetrou mais fundo em meu coração. Eu me perguntei por que estava tão atraído por ela. A diferença de idade era clara, e nós éramos apenas um hóspede de pousada e uma funcionária. No entanto, meu coração já estava voltado para ela. Ela estava preparando café por um momento, então se virou para mim e falou com cuidado. Você parece um pouco cansado toda vez que vem aqui. É por causa de uma viagem de negócios? Aquela única palavra abalou meu coração ainda mais. Fiquei surpreso que alguém estivesse observando meu estado com tanto cuidado. Sim, estou um pouco ocupado, mas estou feliz por ter um momento de folga como este, respondi. Nossa conversa foi curta, mas emoções delicadas estavam embutidas em nossas palavras, expressões e gestos. Ela inclinou a cabeça levemente enquanto mexia o café, e senti um charme natural naquele gesto. Em meu coração, fiquei curioso sobre sua vida, suas experiências e a história que ela viveu até agora. Parecia a primeira vez que eu via o olhar de uma pessoa que continha toda a sua vida. Naquela manhã, tomamos café e compartilhamos pequenas histórias um com o outro. Ela falou brevemente sobre um livro que leu no fim de semana passado, e eu descrevi brevemente a paisagem que vi em minha viagem de negócios. Embora fossem conversas triviais, nós nos concentramos nas histórias um do outro e ouvimos com sinceridade. Nessa concentração, estávamos nos aproximando um pouco mais um do outro. Às vezes, nossas mãos se tocavam quando pegávamos nossas xícaras. O pequeno calor transmitido pela ponta dos nossos dedos e a persistência que restava mesmo depois de soltarmos nossas mãos criavam uma tensão indescritível. Nossos olhares naturalmente repousavam um sobre o outro, e naquela tensão eu me vi cada vez mais atraído por ela. Eu queria me aproximar um pouco mais dela, mas ao mesmo tempo fui cauteloso. O olhar da sociedade, a diferença de idade e a realidade de ser apenas um hóspede de pousada e uma funcionária giravam em minha cabeça. No entanto, no fundo do meu coração, um forte desejo de passar mais tempo com ela floresceu. Finalmente, terminamos nosso café e nos levantamos para cuidar de nossos respectivos afazeres. Ela sorriu para o hóspede e se despediu brevemente. Mas aquele sorriso parecia conter mais do que um simples adeus. Olhei para aquele sorriso e prometi a mim mesmo: depois de hoje, não esquecerei a presença dela. Ela crescerá cada vez mais em meu coração. Aquela breve conversa matinal passou a ter mais significado do que um simples cumprimento. Apenas por confirmar a presença um do outro e compartilhar um pouco de interesse e consideração,
estávamos dando um passo em direção um ao outro em nossos corações. Seu olhar, o calor da ponta de seus dedos, seu sorriso suave e sua delicada consideração, tudo deixou uma forte impressão em meu coração. Depois daquele dia, toda vez que eu passava pela pousada, eu esperava que ela estivesse lá, e uma estranha excitação e tensão se instalaram no fundo do meu coração. Nós ainda não havíamos confessado nossos sentimentos um ao outro, mas apenas com aquela pequena conversa, o toque de nossos dedos e nossos olhares, já estávamos nos tornando importantes um para o outro. A ondulação suave deixada pelo nosso primeiro encontro agora começou a tremer com mais força na pequena conversa da manhã. Era o momento em que a emoção do crepúsculo, o coração de um jovem chamado João e o calor de uma mulher madura se encontravam lentamente. Alguns dias se passaram e eu ainda estava na pousada, a presença dela profundamente em minha mente. O sorriso dela que eu encontrava no saguão todas as manhãs, o calor que sentia na ponta dos meus dedos e o perfume suave que ela exalava gradualmente se tornaram parte da minha vida diária. Naquele dia também, uma agenda lotada continuou desde a manhã. Enquanto eu passava pelo corredor com documentos e um laptop, perdi o equilíbrio e uma pilha de documentos caiu no chão. Meu coração bateu forte e minha mão instintivamente tentou pegar os documentos caídos. Mas eu não tinha mãos suficientes, e os papéis se espalharam pelo chão, revelando minha aparência envergonhada. "Você está bem?" Uma voz familiar soou, e eu levantei a cabeça para vê-la. A faxineira já estava correndo em minha direção, começando a pegar os documentos. Suas mãos organizaram os papéis com precisão e cuidado, e os entregaram a mim. No momento em que nossas mãos se tocaram brevemente, senti meu coração bater forte novamente. Mesmo sendo apenas uma situação em que eu estava recebendo ajuda, aquele breve contato deixou uma impressão muito mais profunda em mim do que antes. "Sinto muito. Eu deveria ter tido mais cuidado." Eu gaguejei, meu rosto corando um pouco. "Tudo bem. Essas coisas acontecem com todo mundo," ela respondeu, sorrindo suavemente. Aquele sorriso não era apenas bondade. Era uma mistura de calor, compreensão e um toque de brincadeira que se instalou profundamente em meu coração. Parei por um momento e olhei para ela. Seus olhos estavam relaxados e eu senti que ela estava genuinamente me ajudando. Naquele momento, eu me perguntei: por que meu coração está tão abalado? Eu só recebi ajuda. Depois que ela terminou de organizar todos os documentos, ela os entregou a mim, deixando a sensação de que a ponta de seus dedos roçou na minha. Eu me vi segurando sua mão por um pouco mais de tempo, mas logo a soltei naturalmente. Uma sutil tensão e excitação surgiram em meu coração ao mesmo tempo. Naquela manhã, ficamos juntos no corredor por um tempo. Mesmo naquele breve momento, fui dominado pela presença dela. Sua pequena estatura, o calor que sentia na ponta de seus dedos e o interesse em seus olhos me atraíam cada vez mais profundamente. "Você deve estar muito cansado por causa da sua viagem de negócios," ela disse com cuidado. "Sim, estou um pouco ocupado, mas momentos como este me fazem sentir bem," respondi com sinceridade. Ela olhou para mim por um momento, depois abaixou a cabeça levemente e sorriu suavemente. Aquele sorriso continha um calor difícil de expressar em palavras, e senti um pequeno, mas intenso, tremor em meu coração naquele momento. Depois daquele incidente, conscientemente pensei que queria passar mais tempo com ela. Não era apenas uma paixão, mas o calor humano, a maturidade e a pequena consideração que eu sentia dela estavam movendo meu coração. Fiquei naturalmente curioso para saber que tipo de pessoa ela era e que tipo de vida ela havia vivido. Naquela tarde, por acaso, a vi novamente fechando uma janela. A visão de suas mãos, se movendo suavemente com a poeira brilhando ao sol, parecia uma pintura silenciosa. Eu a observei sem dizer uma palavra. Então, ela olhou para mim por um momento e sorriu. Aquele sorriso não parecia um simples cumprimento, mas um sinal de que estávamos nos conhecendo um pouco mais. Eu prometi a mim mesmo em meu coração: não sei para onde esse sentimento vai, mas quero conhecê-la melhor. Depois daquele dia, nosso relacionamento se tornou um pouco mais próximo do que antes. À medida que a pequena consideração e compreensão um pelo outro se acumulavam,
Uma confiança e intimidade que podiam ser sentidas sem palavras surgiram. Percebi que ela não era apenas uma funcionária, mas um ser com a vida, a experiência e o coração caloroso de uma pessoa. Ela também parecia estar se abrindo para mim aos poucos. Quando nos encontrávamos no corredor, confirmávamos a presença um do outro com uma breve troca de olhares e um sorriso. E às vezes, compartilhávamos as notícias do dia com uma pequena conversa. Estávamos nos tornando pequenos refúgios na vida um do outro, e isso me atraía ainda mais. O momento que começou com essa ajuda inesperada passou a ter mais significado do que apenas bondade. Entre ela e eu, uma confiança indescritível, uma tensão estranha e uma excitação sutil se instalaram. O calor da ponta dos nossos dedos, a troca de olhares, uma breve palavra, tudo estava mudando nosso relacionamento aos poucos, e eu tive certeza. Essa pequena ajuda não foi uma simples coincidência, mas um ponto de partida que aprofundaria gradualmente os sentimentos entre nós na história que se seguiria. A emoção do crepúsculo estava brotando gradualmente em meu coração, e decidi aceitar esse sentimento naturalmente. Naquela tarde, sentado em um banco no pequeno jardim da pousada, descansando um pouco, o rosto dela de repente me veio à mente. Em poucos dias de breves cumprimentos, pequena ajuda e pequenas conversas todas as manhãs, já havíamos gravado nossa presença um no outro. Mas os sentimentos não expressos em palavras ainda pairavam silenciosamente em um canto do meu coração. "O tempo está tão bom hoje", eu disse sem qualquer intenção. Ela levantou a cabeça, olhou para mim e sorriu suavemente. "Realmente está. O sol está tão quente." Mesmo naquela breve frase, estávamos nos abrindo um pouco mais um para o outro. Ela estava calma como sempre, mas havia um toque de brincadeira e amizade em sua fala e em seus olhos. Notei essa sutil mudança e senti a crescente excitação em meu coração. Nós dois começamos a conversar naturalmente. No início, eram pequenas conversas sobre a vida cotidiana, o cansaço que sentia por causa da minha viagem de negócios, a pequena paisagem que vi no saguão, um livro ou notícia que li recentemente. Mas, com o passar do tempo, passamos gradualmente para histórias mais pessoais. As preocupações diárias que ela havia experimentado, os momentos que ela teve que suportar sozinha e até mesmo suas esperanças cautelosas para a vida. Ouvi suas palavras e senti as emoções delicadas e o peso da vida contidos nelas. "Você trabalha aqui há muito tempo?" eu perguntei com cuidado. Ela pensou por um momento, depois sorriu e respondeu: "Sim, acho que já faz mais de 10 anos. Não é fácil encontrar hóspedes e administrar a pequena vida diária, mas é divertido me comunicar com as pessoas." Naquelas palavras, senti seu senso de responsabilidade pela vida, maturidade e um estranho calor. Sua fala era calma e suave, mas continha uma força interior e traços de sua vida. Fiquei sem palavras por um momento, olhando para seu rosto, gestos e olhos. A luz do sol envolvia suavemente seus cabelos e rosto, criando uma atmosfera ainda mais calorosa e atraente. Nossa conversa naturalmente levou a risadas e piadas leves. Senti um conforto diferente em seu sorriso e risada do que antes. O calor transmitido cada vez que a ponta de nossos dedos se tocava levemente, a excitação sentida a cada breve momento em que nossos olhares se cruzavam. Tudo, mesmo que não expresso em palavras, aproximava nossos corações um pouco mais. "Você teve algum dia tranquilo ultimamente?" eu perguntei com cuidado. Ela abaixou a cabeça por um momento, perdida em pensamentos, depois sorriu suavemente e disse: "Um dia como hoje, porque eu posso conversar com alguém, mesmo que por um breve momento." Com essas palavras, senti uma emoção calorosa no fundo do meu coração. Estávamos gradualmente nos apoiando um no outro, e apenas a presença um do outro estava tornando o dia um pouco mais significativo. Eu prometi a mim mesmo: quero me aproximar mais dessa pessoa, mas com cuidado e devagar. Sentados no banco do jardim, nós, que estávamos lá, diminuímos a distância natural entre nós. Nossos ombros se tocaram levemente, e aquele breve contato transmitiu tensão e excitação ao mesmo tempo. Senti seus gestos, seu pequeno sorriso, cada palavra que ela dizia abalando meu coração.
mas ao mesmo tempo nós nos respeitávamos e mantínhamos uma distância apropriada. A luz do sol ficou gradualmente mais suave, e a paisagem ao redor foi tingida com uma luz dourada e quente. Ela olhou para mim em silêncio por um momento. Depois sorriu levemente e disse: "A conversa de hoje foi muito boa. Fazia muito tempo que eu não compartilhava meu coração assim." Eu assenti e respondi: "Eu também. É bom poder conversar tão naturalmente." Naquele momento, nos tornamos mais profundamente conscientes da presença um do outro. Apenas com uma pequena conversa, uma troca de olhares, o calor da ponta dos dedos e um sorriso, estávamos nos tornando importantes um para o outro. Eu queria me aproximar um pouco mais dela, mas ainda estava cauteloso. A diferença de idade, o olhar da sociedade e a realidade de ser apenas um hóspede de pousada e uma funcionária giravam em minha cabeça. Mas no fundo do meu coração, um forte desejo de me aproximar dela estava firmemente estabelecido. Estávamos nos abrindo um para o outro aos poucos, e agora, sentimentos além de uma simples paixão estavam começando a brotar. A conversa no banco do jardim naquele dia foi, ao contrário de antes, um momento de confirmar e entender o coração um do outro. O olhar, o sorriso, o toque da ponta dos dedos e a pequena consideração nos aproximaram um pouco mais, e começamos a sentir conforto e excitação um no outro ao mesmo tempo. Assim, nós, mesmo sem palavras, nos entendemos e diminuímos a distância em nossos corações aos poucos. Uma emoção calorosa, diferente da emoção do crepúsculo, de conhecer lentamente a vida e o coração um do outro, começou a florescer em nosso relacionamento. Com o passar dos dias, eu mesmo senti que estava gradualmente me apaixonando por ela. O sorriso dela que eu encontrava no saguão todas as manhãs, o toque de nossos dedos e o calor transmitido em nossas breves conversas já haviam se infiltrado profundamente em minha vida diária. Mas no fundo do meu coração, uma pergunta sempre pairava: o que devo fazer com esse sentimento? Naquela tarde, depois de terminar meu trabalho, eu estava passando pelo corredor quando a encontrei inesperadamente. O carrinho de limpeza que ela estava movendo, de repente balançou e ela quase perdeu o equilíbrio. Eu corri imediatamente e estendi a mão. "Você está bem?" Ela olhou para mim com olhos surpresos e colocou a mão na minha por um momento. No momento em que a ponta de nossos dedos se tocou, senti meu coração bater forte. O calor se espalhou por todo o meu corpo através da ponta dos meus dedos, e uma estranha tensão que não podia ser expressa em palavras fluiu. Ela abaixou a cabeça e deu um pequeno sorriso. "Sim, obrigado." Fiquei muito surpresa. Aquele sorriso, aquele olhar e aquele contato momentâneo despertaram em meu coração um sentimento diferente do de antes. Não era apenas bondade, mas uma estranha atração e expectativa um pelo outro. Eu disse a mim mesmo: esse sentimento não é mais apenas uma paixão. Naquele momento, olhamos um para o outro por um tempo e ficamos em silêncio. Nenhuma palavra era necessária. O calor que restava na ponta dos nossos dedos, o interesse cauteloso sentido em nossos olhos e a distância em que até nossa respiração podia ser sentida, tudo estava lentamente purificando a chama do coração um pelo outro. Dei um passo à frente com cuidado. Ela pareceu um pouco surpresa, mas olhou nos meus olhos e assentiu. Com aquele pequeno aceno de cabeça, senti alívio e excitação ao mesmo tempo. Parecia um sinal de que ela estava pronta para abrir seu coração para mim. "Como foi o seu dia? Por que eu iniciei a conversa?" Ela pensou por um momento, depois respondeu suavemente: "Foi um dia agitado, mas foi bom poder conversar um pouco assim." Havia mais significado naquela frase do que um simples cumprimento. Estávamos compartilhando nosso dia a dia e nos abrindo aos poucos. Ouvi suas palavras e senti as emoções sutis e as expectativas cautelosas contidas nelas. Seus olhos pareciam mais suaves e amigáveis do que antes, e naquele olhar, eu estava revelando meu coração sem saber. Naquele dia, ficamos em um canto do corredor por um tempo e conversamos. Com pequenas piadas, risadas e compartilhando o dia um do outro, ficamos cada vez mais próximos. Cada vez que sua mão roçava meu braço por um momento ou seu olhar demorava,
meu coração batia mais forte. Naquela tensão e excitação, percebi que era difícil esconder meus sentimentos por ela. Você gostaria de dar uma pequena caminhada comigo? Eu perguntei com cuidado. Ela hesitou por um momento, mas assentiu suavemente. Claro. Caminhamos lentamente pelo corredor. Nossos passos se combinaram naturalmente, e às vezes nossos ombros se tocavam levemente, transmitindo um tremor sutil. Mesmo quando caminhávamos em silêncio, os sentimentos um pelo outro eram claros, e aquela tensão sutil era transmitida com mais força do que as palavras. Eu queria me aproximar um pouco mais dela, mas ao mesmo tempo, a ideia de que eu tinha que respeitá-la permanecia em meu coração. A breve caminhada e conversa daquela tarde tornaram nosso relacionamento diferente do de antes. Nossos sentimentos um pelo outro estavam sendo confirmados aos poucos, e uma atração cautelosa, mais forte, estava surgindo. Eu prometi a mim mesmo: esse sentimento, não posso mais escondê-lo, mas tenho que ir devagar, no ritmo dela. Depois daquele dia, começamos a prestar mais atenção um ao outro. A pequena consideração, a troca de olhares, o toque da ponta dos nossos dedos e o calor sentido em nossas breves conversas se aproximaram com mais força do que antes. Nosso relacionamento havia se desenvolvido para um estágio em que podíamos nos entender e confirmar nossos sentimentos sem palavras. E eu percebi. A chama do coração já havia começado a se acender. E não era apenas uma paixão, mas um sentimento que conectava profundamente nossas vidas e corações. Era um momento em que um jovem e uma mulher madura, diferente da emoção do crepúsculo, se entendiam e se sentiam atraídos um pelo outro. Naquela noite, o corredor da pousada estava muito mais silencioso e tranquilo. A maioria dos hóspedes havia saído ou estava em seus quartos. Então, o saguão e o corredor estavam calmos como ondas. De repente, a vi olhando o pôr do sol pela janela. Mesmo depois de um longo dia, ela ainda estava terminando seu trabalho com calma, e essa visão abalou meu coração mais uma vez. Aproximei-me lentamente e disse: "Você trabalhou muito hoje." Ela pareceu surpresa por um momento, mas me cumprimentou com um sorriso suave. Sim, hoje foi um pouco agitado, mas olhar o pôr do sol assim me deixa em paz. No momento em que ouvi essas palavras, meu coração se aqueceu com o fato de que eu estava compartilhando o mesmo momento com ela. Caminhamos até um pequeno sofá no final do corredor e nos sentamos por um tempo. O ar calmo da noite e a suave luz do pôr do sol nos envolveram, criando um espaço onde poderíamos nos aproximar naturalmente. Sentado assim, parece que tudo para por um momento, eu disse. Ela assentiu e sorriu suavemente. Isso mesmo. Depois de um dia agitado, descansar um pouco assim me deixa em paz, e estar com você torna tudo ainda melhor. Naquela breve conversa, estávamos nos abrindo um pouco mais um para o outro. O calor e o tremor transmitidos cada vez que a ponta de nossos dedos se tocava levemente e nossos ombros se roçavam eram muito mais intensos do que antes. Mesmo quando estávamos sentados em silêncio, sentíamos a presença um do outro e compartilhávamos uma estranha intimidade. Percebi que ela parecia um pouco cansada. Eu disse com cuidado: "Você pode se apoiar em mim por um tempo." Ela hesitou por um momento, mas se inclinou levemente em meu ombro. Naquele momento, senti meu coração bater forte e o calor se espalhar pela ponta dos meus dedos. Sentimos o calor um do outro e compartilhamos um momento de compreensão mútua sem palavras. A sensação de seus cabelos tocando levemente meu braço, a proximidade de sua respiração e o som de sua risada suave, tudo isso despertou uma profunda excitação em meu coração. "Gosto deste momento tranquilo sentado aqui", eu disse em voz baixa. Ela fechou os olhos, depois os abriu lentamente e sorriu suavemente. "Eu também. Gosto de como podemos simplesmente estar juntos sem atrapalhar um ao outro." Ficamos sentados por um tempo, olhando um para o outro em silêncio. Naquele momento de silêncio, a chama em nossos corações floresceu com mais clareza. Nossos sentimentos um pelo outro não precisavam ser expressos em palavras. A ponta de nossos dedos, nossos olhares e o leve toque de nossos ombros eram suficientes para transmiti-los. Um momento depois, segurei sua mão com cuidado. No momento em que segurei sua mão suavemente,
Ela pareceu surpresa, mas logo ajustou sua mão à minha. Com aquele breve toque, confirmamos os corações um do outro. Isso era intimidade secreta. Sentir a presença um do outro sem palavras e compartilhar calor e emoções. Na verdade, estar tão perto assim é um pouco estranho. Mas eu gosto, eu disse honestamente. Ela abaixou a cabeça por um momento. Depois olhou lentamente em meus olhos e sorriu suavemente. Eu também. Faz muito tempo que não sinto minhas emoções tão honestamente. Naquele momento, sentimos que nossos corações estavam se conectando cada vez mais profundamente. Passamos um tempo de mãos dadas, compartilhando o sentimento de compreensão e confiança um no outro. A atmosfera tranquila do corredor, a luz do pôr do sol e o calor e a respiração um do outro se combinaram, fazendo com que tudo parecesse uma cena de um filme. Eu pensei comigo mesmo. Não posso mais esconder meus sentimentos, mas tenho que ir devagar, no ritmo dela. Sem soltar minha mão, ela me disse em voz baixa: eu gostaria que momentos como este durassem para sempre. Gosto da sensação de nos conhecermos lentamente. Eu assenti e sorri. Eu também. Este momento juntos é precioso. Naquela noite, compartilhamos nosso calor e corações, construindo uma intimidade secreta, mas profunda. O calor sentido na ponta de nossos dedos, o breve toque de nossos ombros e braços, o olhar e o sorriso trocados sem palavras, tudo tornou nosso relacionamento muito mais próximo e profundo do que antes. Este momento tinha mais significado do que uma simples paixão. A intimidade sentida ao se aproximar com cuidado e respeito um pelo outro era um processo de conhecer lentamente os corações e as vidas um do outro, diferente da emoção do crepúsculo. Nosso relacionamento havia agora chegado a um estágio em que podíamos nos entender e nos conectar apenas com nossos olhares, a ponta de nossos dedos e as emoções em nossos corações. Eu prometi a mim mesmo: tenho que valorizar esse sentimento e seguir em frente lentamente, no ritmo dela. Depois daquele dia, nosso relacionamento se aprofundou mais naturalmente. Momentos de compreensão e confiança um no outro continuaram com pequenos toques, olhares, breves conversas e risadas. A intimidade secreta não era mais algo escondido entre nós, mas se tornou uma ponte importante que nos conectava. Com o passar dos dias, percebi que meu relacionamento com ela havia se aprofundado em um sentimento além de uma simples paixão. Os breves olhares e toques de nossos dedos no corredor pela manhã e à noite, e as pequenas conversas que compartilhamos, agora eram momentos importantes que preenchiam completamente o meu dia. Mas, ao mesmo tempo, uma tensão cautelosa permanecia em um canto do meu coração. A diferença de idade, o olhar da sociedade e as posições e situações um do outro, tudo parecia uma barreira sutil entre nós. Naquela tarde, no saguão, a vi olhando o pôr do sol pela janela. Sua expressão estava um pouco mais séria do que o normal. Aproximei-me dela com cuidado e sentei-me ao seu lado em silêncio. A luz do pôr do sol envolvia suavemente seu rosto, criando uma atmosfera ainda mais calorosa e profunda. Como foi o seu dia? Eu perguntei lentamente. Ela fechou os olhos por um momento, depois levantou a cabeça lentamente, olhou para mim e sorriu suavemente. Hoje foi especialmente bom, porque tive um momento para conversar tranquilamente assim. Naquele momento, uma decisão se formou no fundo do meu coração. A ideia de que eu deveria agora, sem mais esconder meus sentimentos, transmitir meu coração a ela honestamente. Nós já havíamos confirmado os corações um do outro através de inúmeros olhares, toques de dedos e trocas de olhares. Agora era a hora de expressar isso em palavras. Na verdade, não quero esconder os sentimentos que senti nos últimos dias, eu disse com cuidado. Ela pareceu surpresa por um momento, mas logo sorriu suavemente e olhou para mim. Você pode me dizer que tipo de sentimento é? Sua voz era baixa e suave, mas tinha o poder de ressoar profundamente em meu coração. Respirei fundo e disse honestamente: desde a primeira vez que nos encontramos por acaso, senti-me atraído por você. Não era apenas uma simples paixão, mas o respeito, o interesse e a excitação que eu sentia cada vez que estávamos juntos gradualmente cresceram. E agora,
O desejo de estar com você se tornou muito forte. Ela olhou para mim em silêncio por um momento. O silêncio daquele momento estava cheio de tensão e excitação. Senti meu coração bater forte e estendi a mão um pouco mais para segurar a dela. O calor e o tremor sutil transmitidos pela ponta de nossos dedos tornaram nossos sentimentos ainda mais claros. Na verdade, eu também venho sentindo um sentimento semelhante, ela disse lentamente. Naquele momento, senti como se o mundo tivesse parado. Sua honestidade e calor cativaram completamente meu coração. E, ao mesmo tempo, a excitação que eu vinha contendo por tanto tempo se tornou realidade diante dos meus olhos. Ficamos de mãos dadas por um tempo, olhando um para o outro. Mesmo sem palavras, confirmamos os corações um do outro. E agora, superando a distância cautelosa, pudemos sentir uma intimidade sincera. Em meu coração, havia longas preocupações, hesitações e preocupações com o olhar da sociedade. Mas através de seu olhar e sorriso, percebi que tudo valia a pena. Vamos nos conhecer devagar. Sem pressa e respeitando o ritmo um do outro, eu disse com cuidado. Ela assentiu e apertou minha mão levemente. Tudo bem. Eu quero que nos aproximemos um do outro devagar, mas com certeza. Naquele momento, sentimos certeza e estabilidade um no outro. Além da simples paixão e excitação, um sentimento de respeito e compreensão sincera pela vida e pelo coração um do outro se instalou. A emoção do crepúsculo estava agora se tornando realidade e se estabelecendo totalmente no fundo de nossos corações. Depois daquele dia, não éramos mais apenas um hóspede e uma funcionária. Nos pequenos gestos de consideração, nas trocas de olhares, nos toques de nossos dedos e nos momentos tranquilos que compartilhávamos, nos tornamos importantes um para o outro. No processo de confirmar e respeitar os corações um do outro e de nos aproximarmos com cuidado, mas com certeza, nossos sentimentos se aprofundaram e se estabilizaram. E eu percebi, esse sentimento não era apenas uma emoção ou curiosidade, mas um amor verdadeiro que poderia sonhar lentamente com um futuro juntos, compreendendo e respeitando as vidas e experiências um do outro. Finalmente, no final do corredor tingido pelo pôr do sol, olhamos um para o outro e demos as mãos. Em nossos sorrisos suaves e olhares calorosos, podíamos transmitir nossos corações um ao outro sem sussurrar. Naquele momento, toda a hesitação e tensão desapareceram, e apenas a confiança e a excitação um pelo outro permaneceram. Eu prometi a mim mesmo, com essa pessoa, mesmo que lentamente, podemos proteger os corações um do outro e crescer juntos. Depois daquele dia, abrimos nossos corações um para o outro e começamos a construir um relacionamento genuíno com a emoção do crepúsculo. A diferença de idade e o olhar da sociedade ainda existiam, mas não eram mais um medo, mas um fator que nos tornava ainda mais preciosos um para o outro. Compartilhamos calor e excitação na vida um do outro e construímos nosso amor lentamente, mas com certeza, a decisão do crepúsculo não foi uma simples confissão de amor, mas a coragem e a fé para caminhar juntos, respeitando e compreendendo um ao outro. E nós tornamos essa decisão uma realidade, tornando-nos importantes um para o outro.